Alô pessoal, estamos começando aqui o nosso perfil. Você sabe que o nosso podcast ele é uma parceria César Galones e Folha Noroeste. O nosso perfil de hoje vai trazer um convidado muito especial. Eu costumo dizer que ele é o embaixador dos pais com filhos com diabetes no estado de São Paulo. Está aqui comigo, vou traçar um perfil hoje do Dr. Fábio Siqueira. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Muito bom estar aqui com vocês, um prazer estar com você, Galones, que é um amigo de longa data. Posso falar quantos anos? Não, né? Não fala não que você vai revelar, mas pode falar. É bom a gente externar aquilo que a gente tem de bom na vida da gente, né? Meu amigo há mais de 20 anos, Verdade. Um cara sensacional que está sempre acrescentando aí muito no estado de São Paulo e no Brasil. Dr. Fábio, advogado, corregedor, evangélico, né? Um homem que defende também os conceitos, né? Da fé cristã. Então é muito importante quando a gente trata de assuntos como um assunto tão, tão sensível como o diabetes, né, doutor Fábio? Muitas pessoas que estão agora assistindo esse podcast podem não saber, né, a importância que se tem em cuidar do diabetes, em fazer as prevenções e entender um pouquinho essa dificuldade que muitos pais passam com filhos diabéticos, né? É verdade. Eu tenho um casal de filhos, é minha filha mais nova, a Débora, nós chamamos de Deborita, né? Deborita. Quando ela tinha 3 anos e meio, hoje ela tem 11, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Isso, para nós, na época, foi uma situação assim, muito complicada, porque eu não entendia nada sobre diabetes. Doutor Fábio, e como você identifica o diabetes numa criança de 3 anos? Existem alguns sintomas que são característicos de uma pessoa pré-diabética e de uma pessoa diabética. Um dos sintomas é o excesso de suor, aquela sudorese excessiva. O outro sintoma, sente muita sede, então toma água muitas vezes por dia. E o terceiro sintoma, por consequência de tomar muita água, vai ao banheiro fazer xixi muitas vezes ao dia. Entendi. Então é bom os pais ficarem ligados nesses sintomas, e isso serve também para adultos, né, doutor Fábio? Serve para adulto. O diabético tipo 1, né, que é o insulino dependente, nós vamos falar daqui a pouco sobre a aplicação de insulina, mas ele precisa tomar insulina porque ele é insulino dependente. O pâncreas dele não funciona mais, né? É diferente do diabético tipo 2, que é o diabetes do vovô e da vovó, que ele toma aquele remedinho, Isso, né? entendi. O tipo 1 tem que aplicar insulina. Então você tem que ficar de olho mesmo, né? Isso, se acontecer na família, ó, tem alguém com esses sintomas, leva ao médico e faz o diagnóstico. Doutor, só eu vou perguntar como leigo. O tipo 1, quais são as consequências dele? Se a pessoa não cuidar direito, se a pessoa não dar uma assistência, não ficar ligado nele. Poucas pessoas sabem disso, César, mas o diabetes é a maior causa de morte no Brasil hoje. E não é o diabetes, mas as consequências por uma diabetes mal cuidada. Então, o primeiro caso de morte no Brasil hoje são as doenças cardíacas, né, cardiorrespiratórias. E muitos dos pacientes que têm diabetes e não cuidam acabam acarretando um problema cardíaco, problema coronariano, e acaba falecendo disso. Então, não é a diabetes que matou, mas ela incidiu uma doença. É uma consequência. Uma consequência de uma diabetes mal cuidada. Entendi. A tipo 2, quais são as consequências dela? A tipo 2 também, só que a tipo 2 tem mais agravantes, que normalmente em pessoa que é sedentária, acima do peso, tem uma alimentação desregrada, acaba adquirindo essa diabetes tipo 2. Então ele pode tomar um remedinho que o pâncreas fica mais moroso, mais fraco, ele ainda funciona, ele ainda absorve a insulina, mas ele é um pouco mais fraco. Por isso que esse remédio ajuda nessa absorção de insulina. Agora é importante dizer que o Brasil ele é campeão mundial de amputação de membros inferiores. Ele ganha daqueles países que estiveram em guerra civil, que tem minas terrestres, onde a pessoa infelizmente passa em cima, estoura a mina e perde uma perna. O Brasil é campeão mundial de amputação por conta de a diabetes mal cuidada. Quer dizer, então, essa comparação ela é importantíssima, porque assim, ó, você está falando de uma guerra onde tem bomba, que a pessoa perde a perna, perde um braço, sei lá, mas no Brasil é o diabetes que faz isso. É o diabetes mal cuidado que faz isso. Agora, doutor Fábio, qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa que hoje ela não sabe se tem ou não diabetes? Nós temos que fazer temporariamente um exame, uma vez que eu testei que eu não tenho, eu nunca vou ter. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu não sou médico, né? Sou advogado, mas entendo bastante sobre o caso. Eu quero até abrir um parênteses sobre isso aqui, porque assim, por que eu estou fazendo essas perguntas tão diretas ao Dr. Fábio? Dr. Fábio, a gente se conhece há pelo menos 20 anos, mas há uns 15 anos ele vem travando uma batalha
para poder melhorar a vida do diabético e principalmente da criança diabética aqui no estado de São Paulo. Né, eu me lembro do começo dessa luta lá na Assembleia Legislativa, estive com o senhor em alguns eventos, fiz teste lá, né, que o senhor sempre reúne as pessoas, né, através das organizações que são apoiadoras do projeto. Fiz teste do diabetes naquela época, graças a Deus, né, deu negativo. Então é muito importante eu deixar isso claro, que eu estou fazendo essas perguntas porque ele está envolvido. A sua filha te inseriu nesse cenário, né, doutor Fábio? A minha filha me inseriu. Nós já tínhamos um trabalho com saúde pública, mas nada muito direcionado ao diabetes. Né? Hipertensão, colesterol, nada muito direcionado a diabetes. Com esse surgimento e descobrimento da diabetes tipo 1 na minha filha, é que eu comecei a estudar melhor e fazer isso, e fazer esse trabalho com os portadores de diabetes e com aqueles que precisavam investigar. Respondendo a tua pergunta, precisa fazer o teste sempre? Sim, precisa fazer exames preventivos pelo menos uma vez ao ano, né? Um teste de glicemia, um aparelho como esse aqui, que você coloca a fita, faz o furinho no dedo, mede, e aí você vê se a pessoa, se tiver acima de 99 até 115, é indício que a pessoa pode ser pré-diabética. Aí tem que fazer um outro exame para investigar melhor isso. Perfeito. Então, ou seja, a partir do momento que você fez ali o teste, deu positivo ou negativo, igual você falou, tem uma numeração que a pessoa está numa zona de risco. Exatamente. Pode ser que você possa evoluir para o diabetes. Então, é muito importante dizer. Agora você pode divulgar sua marca no mais novo produto do jornal Folha Noroeste, Perfil Mídia Indoor, presente nos maiores comércios da região Noroeste. Entre em contato 011 98959 9367. Agora, já que nós falamos de Assembleia Legislativa, né, vamos começar a entrar um pouquinho, porque as pessoas às vezes não gostam de falar de política, doutor Fábio, mas a nossa vida é regida pela política. Tudo que nós fazemos, né, tudo que a gente tenta aprovar daqui, aprovar dali, tem que passar pela política, tem que passar no caso do Estado de São Paulo, tem que passar pela Assembleia Legislativa, para o governador sancionar. No caso do Brasil, tem que passar pela Câmara Federal para o presidente sancionar. Quais são as maiores conquistas do senhor até hoje em prol do diabético? Então, isso é importante dizer. As pessoas não entendem muito, né? Porque eu não era deputado, eu trabalhava na Assembleia, eu tinha um cargo importante lá na época, como assessor jurídico e depois como corregedor da Assembleia. Perfeito. Mas nós começamos a fazer um trabalho sobre diabetes. Eu precisava que existissem leis em São Paulo que acudissem os mais 2,5 milhões de diabéticos do estado de São Paulo, e eles não estavam sendo assessorados e sendo assistidos por nenhuma lei. Por conta disso, começamos a redigir leis e eu chamava o deputado, assina esse projeto de lei aqui, deputado, assina esse outro projeto, né? Porque eu não podia assinar na época. Né? E nós fizemos e conseguimos aprovar 6 projetos de lei em São Paulo, importantíssimos para todos aqueles que são portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu preciso que o senhor descreva esses 6 projetos, porque até para que as pessoas que estão nos assistindo agora possam ter acesso a essa lei. Porque grande parte das pessoas, doutor Fábio, em todos os âmbitos, às vezes não sabe a que tem direito, né? Uma criança na escola, por exemplo, se ela for diabética, ela deve ter direito a algum tratamento diferente. Ou, se não tem direito, precisa ter, não é? Pois é, eu vou falar 3 leis agora, depois no outro bloco nós falamos as outras 3. Senão o pessoal já vai embora e fala, já estou sabendo de tudo, não vai assistir isso inteiro, aí, perfeito. Né? Vamos falar de 3 leis aqui importantíssimas e quase todas elas nós sentimos na pele. Eu senti na pele com a minha filha, né? A primeira é assim, antigamente você ia para um cinema, para um teatro, e você não podia levar alimento, você tinha que comprar alimento dentro do cinema. Perfeitamente. Né? Isso através de uma lei federal fez com que isso fosse consignado como venda casada, então eles não podem mais vender só aquela coisa, você pode levar... Eles têm o direito de vender, mas não têm o direito de te obrigar. Não tem direito a de te consumir obrigar. Só o que é deles. Exatamente, né? Mas ainda assim tinha proibição. Então, o portador de diabetes, principalmente o tipo 1, ele sofre 2 fenômenos. O primeiro fenômeno é a hiperglicemia, quando a diabetes está muito alta. A taxa glicêmica está muito alta, isso se diz acima de 200, 250, às vezes dá mais de 500, fica
glicemia high, HI, né, que é um altíssimo, né? E tem o outro fenômeno quando está muito baixo, que chama hipoglicemia, que está abaixo de 70. Entendi. E quando está em hipoglicemia, ele precisa urgentemente consumir alguma coisa com glicose, com açúcar. Entendi. Por isso que o portador de diabetes sempre leva o aparelho glicosímetro, a sua insulina e alguma porção de alimento, um docinho, uma bebida, ele sempre tem que estar com isso. E a minha filha, como outras tantas pessoas, foram impedidos de entrar no cinema porque tinha esse alimento que ele trouxe de casa. Então, o que eu fiz? Nós fizemos um projeto de lei que determina que todos os espaços fechados, privados em São Paulo, autoriza a entrada do portador de diabetes com pequenas porções de alimento, para que ele consiga corrigir essa hipoglicemia. Pensa num cara que apanhou. Eu imagino. Apanhamos bastante. Mas por quê? Mas não é uma coisa de interesse público? É interesse público, mas nós estamos lidando com grandes empresas, né? E eles não queriam... As indústrias. Exatamente. Entendi. Eles queriam que você comprasse o alimento deles, mas nem sempre você chega, quero um refrigerante zero. Não tem. Entendi. E ele precisa de um refrigerante com açúcar. Olha, eu quero um refrigerante com açúcar assim e XYZ. Não tem. Então, por isso que o portador de diabetes tem que levar da sua casa. Ele compra aquilo que o seu nutricionista, que o seu médico indica para ele. Perfeitamente. Então, hoje é possível e é permitido e é um direito do portador de diabetes entrar em qualquer estabelecimento público e privado com pequenas porções de alimento. Então, isso é uma das leis que foram aprovadas em São Paulo. Uma das leis que foram aprovadas em São Paulo. Cite mais uma. Eu quero 3 nesse bloco. Vamos lá. 3. A segunda lei importantíssima que foi aprovada em São Paulo, nós tivemos relatos de pessoas que são internadas, portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2, e ele fica ali na internação, às vezes, sem direito a acompanhante. Não tem direito a acompanhante, Entendi. Dependendo de onde ele está internado. E muitas vezes, quando chega o alimento para ele, chega com açúcar. Chega um suco adocicado e ele tem diabetes. E ele está ali debilitado pela sua... E não consegue falar, olha, tem açúcar, não tem açúcar. É porque tem um momento que você precisa de açúcar, de glicose, e tem um momento que você não pode. Exato. Normalmente não pode, porque pode. ele não tem a insulina no corpo dele. Entendi. Ele precisa da insulina externa para poder combater essa glicemia alta que vai começar a acontecer na vida dele. Então, nós aprovamos um projeto de lei em São Paulo, que é lei estadual hoje, que determina que todo paciente portador de diabetes, ele tem direito a um acompanhante para estar com ele no hospital, para impedir que existam erros. Já existia até o absurdo, Galones, a insulina, que é isso aqui, é uma caneta aplicadora de insulina, coloca uma agulha e pode ser também através de seringa, mas isso aqui é mais fácil, né? Gira aqui, então você coloca a quantidade e aplica a insulina na pessoa. Antigamente era com seringa, Seringa, né? Ainda agulha, tem seringa pelo SUS, né? Mas isso aqui é uma coisa mais moderna que se usa hoje, né? Mas o que acontecia em muitos hospitais? Às vezes a pessoa de enfermagem, às vezes não tinha muita familiaridade com isso, e o médico prescrever e aplicar 12 unidades de insulina. A pessoa pegava a unidade de insulina e colocava na veia do paciente. Teve pacientes portadores de diabetes que já morreram por conta de erro nesse sentido. E com um acompanhante, isso não é aí que você aplica, não, é no braço, é aqui na perna, e é assim que vai, né? Então, a importância do acompanhante é para poder dirigir mesmo a administração do medicamento. E diminuir os erros que acontecem. Perfeitamente. Porque muitos erros acontecem. Pasmem vocês, muitos médicos hoje em dia não são especialistas em diabetes, como muitos pais e mães de crianças com diabetes que são. Eu conheço um pouco mais de diabetes hoje, por ter minha filha, por ter os institutos aí pelo estado, mas muitos médicos se aconselham com a gente, olha, o que a gente faz? O que pode fazer? Eles têm a teoria, nós temos a prática. Perfeitamente. Bom, esse foi o segundo, agora eu quero o terceiro. O terceiro foi um projeto muito difícil, que nós apanhamos demais, tivemos ameaça até de morte. Por que apanha, doutor? Já vou te contar o que foi o terceiro projeto. Perceba, eu fui com a minha filha numa grande rede de fast food, que eu não vou dizer o nome, né? Fomos nessa rede de fast food e eu pedi para ela lá o lanche que ela queria e um refrigerante zero açúcar, né? Isso. E ela recebeu aquilo e levamos para casa. Ela consumiu em casa tanto o lanche, tomou a insulina referente àquele lanche que ela ia consumir. Tem que tomar uma dose de insulina
de acordo com o que você vai consumir, vai se alimentar. Exatamente. Nós temos uma tabela, né, que normalmente o nutricionista aqui passa e fala, olha, um hambúrguer tem X de calorias, então você precisa de X de insulina. Olha então só. você sabe mais ou menos quanto aplicar. Então ela aplicou para aquilo e o refrigerante zero, ele é inócuo, então ele não vai subir a glicemia nem descer. Mas nós compramos o refrigerante zero e ela tomou todo aquele refrigerante zero. Depois de uns minutos, uns 20 e poucos minutos, eu comecei a olhar para ela, ela ficou vermelha, com o rosto todo vermelho. Eu falei, uma coisa tá errada. Fui medir a glicemia dela, tava mais de 500 Meu a glicemia Deus do dela. céu. Eu falei, poxa, mas tomou insulina pro lanche, não era possível isso. E pouca gente sabe, é que essa fitinha, quando você mede a glicemia do sangue, se você colocar a fitinha aqui, simplesmente a fita, e colocar também na bebida, encostar na bebida, aqui também vai dar o nível de açúcar da bebida. Ah, é? É, isso é muito importante, as pessoas não sabem. Então, E aí- o próprio aparelho que mede a gente, a glicemia da gente, mede do suco, do refrigerante. Também vai medir do suco ou do refrigerante, se tem açúcar ou se não tem. Entendi. Aí eu medi do refrigerante e deu high, HI. Meu Deus. Quer dizer, ali tinha mais de 500 unidades de glicemia. Pra ela, o refrigerante era uma bomba relógio. Era uma bomba relógio, por isso que a glicemia dela estava elevadíssima, né? Uhum. E aí, assim, o que adianta? Eu vou lá reclamar no estabelecimento, ó, vocês me deram refrigerante errado. Aí eles vão me dar um outro e acabou o problema. Pronto, é. Né? Mas eu pensei e falei, o que eu vou fazer? Conversei, né, com algumas pessoas, o que a gente podia fazer, e aí eu tive a ideia de fazer um projeto de lei que determinasse que todas as redes de fast food tivessem um copo com uma cor diferente dos outros copos, com a inscrição zero açúcar, onde a bebida zero só pudesse ser servida naquele copo. Entendi. Então, ou seja, aí o diabético chega, ele sabe que o copo azul oferece menos risco para ele. Não vou dizer que elimina totalmente o risco, né? Mas oferece menos risco. Diria que é uma etapa a mais, César. Aham. É uma etapa a mais para que o estabelecimento perceba que aquele copo só pode servir bebida zero. Entendi. Né? Então nós fizemos esse projeto de lei e mandamos. Quando publicou no Diário Oficial, começaram os meus problemas. Mas por que? Eu quero saber onde eles acham problema nisso. Você está fazendo uma coisa de ordem de apelo público. Porque assim, se eu sou pai de uma criança com diabetes, eu preciso ter certeza, ou pelo menos imaginar uma certeza, de que ele está seguro fazendo uma alimentação, tomando um suco, tomando um refrigerante. Agora, onde é que eles acham motivo para poder embargar uma lei dessa ou bater em quem está projetando a lei? Eles fazem várias afirmações. A primeira afirmação que eles fizeram à época é que isso ia aumentar os custos para os consumidores. Mentira, um copo plástico daquele tem um custo de 0,0001 centavo. Não ia mudar. E o copo com a cor azul, que foi a cor escolhida para aquilo, por que azul? Azul era a cor internacional do diabetes. Certo. Né? E o copo da cor azul seria um copo com uma inscrição zero açúcar que não muda nada. É um pigmento que você coloca e você tinge aquele copo que era branco, que era preto, enfim, tinge de azul, não muda nada. Mas qual que é o principal, falando como advogado, qual que é o principal problema que eles viam nisso? A produção de prova. Por quê? Se eles erram no copo idêntico, que hoje os copos são idênticos, né? Os copos são idênticos. Se eles erram no copo daquele, foi um erro comum. Pode Perfeito. acontecer. Agora, se eles pegam um copo que está escrito zero açúcar e colocam uma bebida com açúcar, aí já é um erro muito mais grave. Isso, já é um erro grotesco que precisa ser... E um erro grotesco que eles podem sofrer problemas judiciais seríssimos de grandes indenizações, que é esse o medo deles. Perfeitamente. Por isso que nós apanhamos bastante, né? Pelas redes de fast food e associação de restaurantes, eles entraram com aquele lobby absurdo em cima dos deputados para que os deputados não aprovassem essa lei que foi da nossa autoria. E em 2018, agora eu vou segurar mais 3 leis para um pouquinho mais à frente, para a gente depois discutir também essas outras 3 leis aprovadas. Em 2018, o senhor concorreu às eleições como candidato a deputado federal. Sim. Num primeiro momento não foi eleito, mas hoje é primeiro suplente. O senhor acha que o senhor estando na política, o senhor estando como deputado federal, ajuda ou atrapalha nessa missão que o senhor tem? Ajuda demais, né? Tem aberto muitas portas, tanto na prefeitura da cidade de São Paulo, tanto no estado de São Paulo, tanto também no governo federal, com esse governo Bolsonaro, que tem nos ajudado bastante. Os portadores diabéticos hoje no Brasil, eles nunca foram tão bem assistidos como estão sendo agora com o governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro dá uma atenção especial para esse assunto? O presidente Bolsonaro tem dado uma atenção excepcional,
para esse assunto dos diabéticos, dos portadores de diabetes do estado de São Paulo e do Brasil. São mais de 16 milhões de portadores diabéticos no Brasil, que hoje têm acesso à insulina de ponta, hoje têm acesso a aparelhos de glicose, de medição de glicemia mais apropriados à sua condição, e eles têm até atendimentos que são referenciais que não tinha antes. Hoje nós temos um atendimento muito melhor. Falta muita coisa a ser feita? Falta muita coisa a ser feita. Inclusive aqui no estado de São Paulo nós temos um problema recorrente com o governo do estado, né, com as distribuições de insulina aqui. Inclusive eu quase fui preso até uns 2 meses atrás. O que houve, doutor? Porque assim, César, nós somos conhecidos como o Dr. Fábio, que é o embaixador dos diabéticos no estado de São Paulo. Isso. Então eu recebo centenas, para não dizer milhares, em alguns casos milhares de denúncias e reclamações de pais e mães de crianças com diabetes. Olha, doutor, eu fui buscar a insulina não está disponível, não tem insulina. E outro, olha, doutor, a insulina chegou... Isso no estado mais rico do Brasil. No estado mais rico do Brasil. A insulina chegou aqui no centro de distribuição, que eu não vou dizer o nome, para eles não me prenderem de novo, né, para tentar me prender de novo. Chegaram as insulinas aqui, mas eles estão ainda catalogando para depois distribuir. Só que tem um detalhe, César. A criança que toma insulina, ela não pode ficar sem insulina um dia. Ah, ela não pode esperar catalogar. Não pode esperar, porque ela vai ter... Tem que ter um cronograma por parte do comprador lá da secretaria, ou enfim, de quem é responsável, né, por fornecer. Tem que ter um cronograma que atende essa agenda, né? Pois é, tem que ter o cronograma. E a criança não pode ficar sem, o portador diabético não pode ficar sem insulina. Então, uma caneta dessa chega a custar 130, 160 reais. E você consegue fazer quantas aplicações com ela? Depende da condição, se é criança, se é jovem, se é adolescente, se é uma pessoa adulta. Pode durar de 1 semana a 3 dias no máximo. Ou né? seja, 1 semana, 3 dias, a gente está falando aí de praticamente 3, 4 mil reais por mês. Talvez um pouco menos, mas juntando todos os outros insumos, sim. É um custo altíssimo, mas a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, ela nos dá o direito à saúde. Então, assim como outros portadores de outras necessidades, outras doenças, enfim, como o portador de diabetes, dessa condição de diabetes, tem também direito à saúde. Existe insulina no SUS para ele. Mas por que a insulina está lá numa caixa e o cidadão não pode pegar aquela caixa, abrir a caixa e devolver e entregar a insulina, que é direito da pessoa? Perfeitamente. Né? Por isso que nos chamaram, nós fomos lá, constatamos que isso estava acontecendo e aí começa aquela questão de segurança. Não, você não pode filmar, você não pode entrar. Fala, como não posso? Eu posso entrar sim, eu vou entrar e vou denunciar o que está acontecendo. Enfim, depois de todo o rolo, depois das ameaças de prisão, eu dei voz de prisão também para uma pessoa. Porque é assim que funciona, né? Todo cidadão ele tem direito de fazer isso. Não pode baixar, não pode ir pros finalmentes. Como diz o sotaque do polícia, né? Não pode ir para desinteligência, mas o que é seu direito, você tem que reivindicar. Assim, é uma coisa muito interessante. O que é seu direito, às vezes você até abre mão. Mas o que é direito de uma outra pessoa, o que é direito de uma criança, que ela está morrendo porque ela não tem a sua insulina disponibilizada, porque o cidadão deixou numa caixa e não quer abaixar ali no chão para pegar na caixa e entregar para a criança, não, eu não admito isso. Eu vou até o final e eu luto mesmo e eu brigo mesmo, se precisar ir parar na delegacia, nós vamos, como nós já fomos outras vezes. Como primeiro suplente na Câmara Federal, o senhor consegue fazer alguma coisa? O senhor é diplomado, volta e meia o senhor assume, porque o deputado... que está no cargo, às vezes precisa se ausentar, enfim, volta e meia o senhor assume como deputado, ocupa o cargo de deputado, como primeiro suplente, o senhor consegue fazer alguma coisa? Na verdade, não precisa nem ser esse primeiro suplente. O cidadão já pode fazer muita coisa. Entendi. Né? O cidadão já pode lutar pelos direitos dos seus, da sociedade, lutar pelos direitos daquelas pessoas que precisam ser assistidas. E eu, como suplente deputado, eu tenho um pouco mais de força nesse sentido. Imagina se fosse deputado. Sem ser deputado, nós já aprovamos 6 leis em São Paulo. O senhor pretende continuar na política? Eu pretendo, e na verdade, se eu parasse, eu acho que eu ia apanhar do povo aí, né, que me segue nas redes sociais. Eu tenho hoje perto de 20 mil pessoas que são portadores diabéticos, boa parte deles são portadores diabéticos, que me cobram e me chamam, né, como, você é o nosso deputado, não desista, vá em frente, lute por nós precisamos de alguém que brigue as nossas brigas, né? Na verdade, uma pessoa que é político, que quer ajudar uma causa, ele ajuda, mas uma pessoa que é política, que quer ajudar a causa e sente na pele aquilo que a pessoa está falando, como eu, que eu tenho a minha filha, que é portadora de diabetes, você luta com muito mais força, com muito mais veemência. Perfeitamente. Então, ou seja, em 2022 a gente pode ter aí uma candidatura do Dr. Fábio, caso
dê tudo certo. Caso dê tudo certo, ainda precisamos definir algumas questões de partido, as questões dos convites que estão acontecendo. Pelo que o senhor falou aqui agora há pouco, o senhor é alinhado com o presidente Bolsonaro. Graças a Deus somos bem aliados com o presidente Bolsonaro, não só eu, como boa parte da minha equipe e das pessoas que trabalham comigo com diabetes. E senhor, como é que o senhor vê tanta crítica ao presidente? Às vezes a gente começa a assistir televisão e parece que o presidente só faz coisa errada. E o senhor está falando uma coisa aqui que eu não sabia, que ele assiste o diabético de perto. Então, o que o senhor entende sobre essas críticas ao presidente Bolsonaro? Olha, quem faz a coisa certa sempre apanha. Quem faz a coisa errada acaba sendo conivente com outros que também fazem coisa errada, como ficaram muito tempo no poder aqui no Brasil e aqui no estado de São Paulo. E, se Deus quiser, isso vai mudar. Mas o presidente Bolsonaro tem sido muito coerente com as coisas, né? Nós estamos há mais de 2 anos sem uma corrupção no governo federal. Nós já estamos há mais de 2 anos com as contas públicas alinhadas. Estamos há mais de 2 anos com o Ministério dos Transportes andando, o Ministério da Infraestrutura andando como nunca andou no Brasil. Nós temos obras sendo inauguradas às centenas pelo Brasil. Obras que estavam paradas há 4, 6, 8 anos paradas no Brasil estão sendo inauguradas agora. E não só inauguradas porque estavam só terminando, esperando os detalhes. Não, obras que já foram praticamente todas pagas e os governos anteriores não faziam nada para terminar aquilo. E o governo Bolsonaro tem feito, tem terminado e tem assistido todas as áreas, principalmente na área de saúde. A área de saúde do Brasil, ela estava muito debilitada, estava muito deixada de lado. E hoje, nas várias áreas, na nossa em especial de diabetes, nós temos sido assistidos pelas resoluções da Conitec, temos sido assistidos pelas resoluções da Secretaria de Saúde dos estados, que tem replicado as determinações do Ministério da Saúde do Brasil. Então, hoje, se tem uma insulina de ponta nos estados, em São Paulo e em outros estados do Brasil, graças ao governo Bolsonaro, aos estudos da Secretaria de Saúde do Estado, aos estudos da Secretaria de Saúde de todos os estados do Brasil e, principalmente, as determinações e todas as compras feitas pelo governo federal. O senhor, como evangélico, o senhor vê o evangélico envolvido na política hoje ou ainda existe muito preconceito? Se nós não ocuparmos os espaços, aqueles que são do mal ocuparão. Então, se o evangélico, o cristão, não vamos falar de evangélico não, vamos falar de cristão mesmo, pode ser católico, pode ser evangélico, se ele, como cidadão de bem, como cidadão que defende a sua fé, defende os seus costumes, defende a sua crença, se ele não ocupar o espaço para defender os valores de família, outros vão ocupar. Mas o senhor vê uma participação hoje mais da religião na política? Por exemplo, católico, evangélico... Enfim, todas as religiões. O senhor vê uma participação maior ou ainda o pessoal vai com muita ressalva? Quem vai com ressalva, normalmente é o povo. O povo que está nessas igrejas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, às vezes eles ficam com ressalva de não querer misturar. Mas precisa ter pessoas alinhadas com o seu pensamento, alinhadas com a sua fé, alinhadas com os seus costumes, para que na nossa política hoje tenha algo muito melhor que não tinha antes. Entendi. Se for analisar, existe um ranking aí de políticos e tal, de quais são os melhores e os piores. Os 10 primeiros colocados no ranking, dos 10 primeiros colocados no ranking, 9 são religiosos. 9 estão entre evangélicos e católicos. Por quê? Porque eles defendem o conceito, né, que o evangélico e o católico defendem também. Fé, família, regras, ensino fundamental, sem ideologia de gênero nas escolas. Então, todos esses parlamentares, sejam católicos, sejam evangélicos, defendem isso. E por defender isso, eles são muito bem avaliados, porque eles trabalham mais, eles não têm faltas, eles estão lá sempre votando, sempre discutindo. Então, esse ranking avalia que esses 10, dos 10, 9 são evangélicos ou católicos. Olha só que interessante. Muito interessante mesmo. Agora, uma outra coisa que é muito importante perguntar aqui, doutor Fábio, porque assim, o senhor além de advogado, o senhor luta, né, em prol dos diabéticos, tem esse negócio também de ser cristão, né? O senhor acha que essa eleição do ano de 2022 vai ser parecida com a eleição de 2018? Vai haver assim uma onda favorável a algum candidato e esse candidato vai puxar outras pessoas, como aconteceu em 2018, que até puxou e as pessoas desalinharam com ele logo em seguida? O
senhor acha que essa eleição vai ter essa onda de novo ou não? Ou ela vai ser mais difícil? Então, eu costumo fazer essa análise política para várias pessoas, e a análise que eu fiz da outra eleição foi acertada, foi uma eleição mais militarizada de Bolsonaro, e aqueles que eram ligados ao campo militar foram também eleitos, né? Então vários majores, coronéis, policiais, enfim, membros da segurança pública foram eleitos junto com Bolsonaro. Diria que essa eleição vai ser um pouco diferente nisso, né? Perceba, as pesquisas que são, né, divulgadas, que, volto a dizer, em 2018, o Bolsonaro estava em segundo e terceiro lugar nas pesquisas, e no segundo turno ele perdia a eleição. Na verdade, ele por pouco não ganhou no primeiro turno, né? O senhor não acredita nas pesquisas? Eu acredito nas pesquisas, mas perceba, o bolsonarismo hoje é muito forte. E forte por quê? Porque eles têm muito engajamento. Entendi. Então, eles participam muito das militâncias, participam muito das redes sociais do presidente Bolsonaro. Então, aparece muito. Eu frequento os eventos do presidente em Brasília, aqui em São Paulo, e eu vejo assim, uma fé muito grande das pessoas pelo Bolsonaro. A questão de esquerda, a questão de Lula, né? Eles não têm apoio porque eles não têm pessoas atrás do Lula? Não, muito pelo contrário. Eles têm muito apoio, têm muitos seguidores, e muitas pessoas que votam na esquerda, votam no Lula, mas eles não têm o engajamento do pessoal de bolsonarismo, não tem o mesmo engajamento, mas isso não quer dizer que não tenham votos, tem votos sim. Então o senhor acredita na reeleição do presidente e acredita na eleição de alguém indicado por ele em São Paulo? Não só acredito na eleição do nosso presidente Bolsonaro, como na reeleição, melhor dizendo, como eu vou lutar por isso. Vou lutar pela reeleição do presidente Bolsonaro, porque entendo que é o melhor para o nosso país, é o melhor para a nossa sociedade e é o melhor para mim, enquanto pai de uma criança portadora de diabetes, que nós representamos no estado hoje mais de 2,5 milhões de portadores de diabetes. E sim, o presidente Bolsonaro, quando ele coloca uma pessoa e fala, olha, essa pessoa aqui representa uma causa, ele tem o meu apoio, sim, essa pessoa tem mais chances de se eleger. Perfeito. Agora eu preciso das outras 3 leis, doutor Fábio. Senão daqui a pouco passa o tempo e a gente não fala. São 6 leis que são importantes. Tem mais, mas o senhor citou as 6 mais... Está citando as 6 mais importantes. Mais uma das 6. Na verdade, são 13 leis, eu não gosto muito desse número 13, né? Mas vou fazer mais uma daqui a pouco para ficar 14, para não ficar no 13, né? Mas nós vamos falar dessas 6. A quarta, importantíssima, foi uma que eu senti na pele também. A minha filha estava matriculada numa escola, que eu não vou dizer o nome, e essa escola começou a fazer algumas ressalvas. Pô, mas ela tem diabetes, tem que aplicar insulina. Então, olha, vocês têm que vir aplicar insulina aqui nela, porque não posso deixar insulina na escola, porque é perigoso, né? Imagina, é uma canetinha com uma agulha que não chega a 1 centímetro, né? Essa caneta pode furar o olho de uma criança, ela tem que medir a glicemia, então vocês têm que vir. Então, naquele momento, nós íamos para a escola todos os dias na hora do lanche para aplicar insulina. Ou seja, um pai que tem um emprego um pai e uma mãe que trabalha de carteira assinada das 7 às 17, como é que vai sair para ir na escola aplicar uma insulina no filho? Isso é uma coisa que acontecia muito, e nós recebíamos relatos de dezenas e centenas de mulheres, porque infelizmente a mulher acaba pagando o pato nesse momento. O homem, não posso parar de trabalhar, mas a mulher pode. Isso está muito errado. As mulheres têm direitos não só iguais, como mais direitos que nós, porque elas trabalham mais que a gente. Elas trabalham mais que a gente, então elas precisam ser assistidas muito mais. O senhor está sendo político agora, doutor? Não estou não. Elas trabalham muito mais que a gente, né? Então elas precisam ser assistidas. É uma brincadeira com todas as mulheres. Cara, eu tenho uma em casa que eu vou te falar, eu tiro o chapéu. Tira o chapéu. A mulher trabalha muito mais que a gente, ela tem dupla, tripla jornada, porque ela trabalha fora, depois trabalha em casa, e depois tem que dar carinho pro marido ainda, pra gente não ficar com cara feia. Perfeitamente. Né? Mas voltando ao assunto, então eles começaram eu comecei a perceber, opa, não tô gostando disso. Né? Quando eu fui renovar a matrícula, falando, olha, é assim, será que não era melhor uma escola mais apropriada para ela, porque aqui não tem ambulatório, não tem enfermeiro para cuidar? Eu falei, como é que é? Vocês estão se negando a matricular? Não negando não, mas eu acho que é melhor. Aí eu comecei a perceber que tinha um senão ali, eles queriam. Entendi. Aí o que nós fizemos? Eu falei, não adianta também ir na prefeitura, mandar fechar a escola para ver se tem alvará, aquela coisa toda, que a gente também pode fazer. Perfeitamente. Porque existe uma coisa que fala o seguinte, para os amigos a lei e para os inimigos os rigores da lei. Isso. A lei é para todos. A lei é para todos. A lei é para todos. Então não adianta. Se você não está cumprindo a lei, você vai ter que pagar por isso. É assim que funciona e não mexe com o filho da gente.
porque você está mexendo com coisa grande. Verdade. Não é? E não mexe. E eu tenho hoje esses portadores de diabetes que a gente acompanha que acabam virando filhos da gente também. A gente briga por eles, a gente vai... porque você se vê na pessoa, Exatamente. E eu tô sendo a voz deles, porque muitos deles não têm essa chance de eu estar aqui falando sobre diabetes, como eles deles estarem falando como eu estou falando aqui. Então, por isso que eu vou atrás e brigo. Então, nós fizemos uma lei, um projeto de lei em São Paulo que já foi aprovado, que já virou lei, que determina que toda escola estadual, municipal e particular tem um armário na escola com chave para guardar insulina, para guardar glicosímetro, para guardar tudo aquilo que o portador de diabetes necessita durante a sua estada na escola. É uma coisa simples, é um armário de madeira ou um armário de metal, onde a pessoa guarda a sua insulina e no momento que ela precisa aplicar a insulina na hora do lanche, ela vai lá, abre o armário e aplica a sua insulina. Entendi. Simples assim e básico, mas apanhamos demais também. Meu Deus do céu. Por quê? As pessoas têm que se reinventar, né? Tem que ir lá corrigir o problema e isso demanda dinheiro, demanda tempo, demanda alguém que é responsável por aquilo. Então ninguém quer fazer nada, né? Ninguém quer fazer, mas na verdade isso dependia muito mais de boa vontade das escolas, né? Uhum. Na verdade eles não querem um trabalho a mais, mas não tem trabalho. Se pegar um armário que já tem tantos na escola encostados lá, você sabe melhor que eu, você sabe como funciona isso. Tem um galpão lá cheio de coisa guardada, pega um armário e coloca lá, guarda de medicamentos para diabetes. Ele vai guardar a sua insulina e na hora do intervalo ele vai aplicar. E hoje é lei em São Paulo. Então, você que está me vendo aí, na escola do teu filho, se não tem esse armário, exija que é lei. Pode ter um armário para guardar a insulina. Perfeitamente. A segunda lei. É uma lei que, assim, nós sabemos que hoje no estado de São Paulo, falando de ensino público, escolas municipais e escolas estaduais, mais de 80% das crianças que frequentam essas escolas estaduais e municipais, elas dependem daquele alimento que é servido na escola como composição de sua alimentação diária. Entendi. Então ele toma o café da manhã, se ele entra cedo, ele almoça na escola. E muitas vezes na casa dele não tem aquele almoço. Muitas vezes ele sai de casa sem o café da manhã. Ele precisa se alimentar. Uhum. Então a escola tem esse fator social muito importante da alimentação dessas pessoas. Perfeito. E o portador de diabetes? Como que ele faz? Portador de diabetes... Ele não pode chegar lá e simplesmente se alimentar do que está servido para todos. Até essa lei que nós fizemos, César, as escolas que não iam fazer um suco, pegava aquele suco, tipo, não vou falar a marca aqui, mas aquele suco solúvel, né? Isso. Né? Não tem mais isso, Tang, vamos falar, né? Aquele suco, que suco, né? Isso. Dá para você fazer um balde de 20 litros, né? Com um negócio desse tamanho. Perfeitamente. Né? E aquilo tem um teor de açúcar muito alto. Uhum. Então fazia aquilo e só tinha aquilo para servir. Ou ele tomava aquilo e ficava com a glicemia altíssima durante o dia inteiro, ou ele não tomava nada, ele era excluído da alimentação. Tanto também no almoço. No almoço servia alguma coisa, ou uma sobremesa, tudo com açúcar, e ele não podia tomar aquilo, não podia se alimentar daquilo. Então, muitos portadores de diabetes tinham essa dificuldade. Com essa lei que nós implementamos em São Paulo hoje, quando eu falo São Paulo, é Estado de São Paulo, 645 municípios. O portador de diabetes ele tem direito a uma alimentação diferenciada dentro das escolas municipais e estaduais. A terceira e última. Na verdade, a sexta e última, né? Lei. Porque são 13. Mas, numa outra oportunidade, a gente vai conseguir falar de todas. Essa aqui talvez é a que seja menos importante no sentido de atingir as pessoas, mas eu entendo que ela é mais importante porque ela faz com que as pessoas tenham consciência. É a lei que foi instituída de 2015, que tem o Dia Estadual do Portador de Diabetes. Para que nós tenhamos essa consciência de que ele que tem diabetes, ele precisa ser assistido, ele precisa ser orientado, ele precisa ser incluído. Aquele que tem diabetes não pode ser descriminalizado, porque existem hoje, César, muitas empresas que não contratam portadores de diabetes. Entendi. Por que ele não contrata? Que você pode ter uma hipoglicemia, quando você estiver dirigindo um carro nosso aqui, pode passar mal e nós vamos ter que indenizar você. Você tem diabetes? Então não vou te contratar. Já um certo preconceito também por parte da empresa, né? Preconceito, mas os preconceitos acontecem, você sabe muito bem, por mais que tenha lei, por mais que tenha fiscalização, preconceitos acontecem. E essa lei é uma lei que faz com que as pessoas pensem que não é porque você não tem diabetes que ninguém da tua família pode não ter. Perfeito. E é muito difícil, viu, César? É muito difícil. Alguém está assistindo aí, eu te desafio. Na sua família tem algum portador de diabetes. Tem algum portador. Sempre tem algum portador de diabetes, às vezes já descobriu, às vezes não descobriu ainda e é pré-diabético. Pode olhar o vovô, a vovó, a titia, às vezes filho, às vezes marido, a glicemia um pouco mais alta já é pré-diabético, porque a diabetes é a doença que mais mata hoje no mundo.
Então tem que tomar muito cuidado mesmo, ficar bem de olho aberto, principalmente por tudo que você ouviu aqui hoje, né? O Dr. Fábio falando, principalmente os sintomas. Eu estou vendo aqui, o senhor mostrou alguns instrumentos aqui, mas tem um equipamentinho branco aqui, parece um botão. Isso aqui, César, é um que há de mais tecnológico no mundo hoje para controle de glicemia. Ele não aplica insulina, isso aqui não é uma bomba de insulina, não é um pâncreas artificial, que é uma outra situação. Mas isso aqui ele é colocado na pele da pessoa, normalmente criança e jovem que usa isso aqui. Então ele é aplicado, tem um aplicador e fica na pele, por baixo da roupa, né? Ele fica colado na pele por 14 dias. E com ele colado na pele, você pega o seu aparelho celular ou um outro aparelho de leitura, você encosta nele, encostando nele já dá a sua glicemia. Ele já mostra a sua glicemia sem necessidade de furar o dedo. De perfuração. Veja, a minha filha, com 3 anos e meio, ela tinha que furar o dedo pelo menos 12. Então ele não perfura, ele é colado. Não, ele tem uma agulhazinha aqui bem fininha. Não sei se você pode, acho que a câmera não está pegando, mas você está vendo. É, bem fininha mesmo. Tem uma agulha bem fininha que ela perfura aqui e fica. E fica 14 dias sem precisar você furar novamente isso aqui, ele está fixo. E o dedo, você não precisa mais fazer. Furar o dedo por 14 dias, você só com o aparelho. Mas furar o dedo é tão simplesinho, vai furar para ver se não dói. Dói pra caramba. É chato. É chato e dói. Vou abrir um particular aqui. O dia que eu fiz o teste de diabetes, num evento que o senhor promoveu, aliás, o senhor está fazendo esses eventos ainda, né? Sim, fazemos. É um encontro onde testa todas as pessoas que estão ali, né? Sim, gratuitamente. É uma ação social muito importante, porque às vezes a pessoa, onde eu vou testar? Onde eu vou? Aí de repente tem um evento, uma tenda lá, com pessoas especializadas para isso, vai lá, faz o teste, mas quando chegou a minha vez, eu confesso que eu fiquei um pouquinho com medo, viu? Então, e dói bastante, vamos falar a verdade, dói bastante. Agora você imagina, você fez uma vez só. Isso. Imagina minha filha com 3 anos e meio tendo que fazer 12 a 16 vezes no dia. Meu Deus do céu. Porque criança toda hora quer comer, e quando come você tem que medir a glicemia para saber o que você vai corrigir, se você vai dar insulina ou se ela está numa hipoglicemia, você tem que deixar comer mais. Gente. Então tem que medir. Então para criança isso aqui é sensacional. É barato? Não é barato. Né? Aquele que tem um poder aquisitivo mais baixo não consegue, infelizmente. O senhor pode adiantar hoje no SUS, uma média de preço? Posso. E hoje no SUS já é possível judicializar e você conseguir isso aqui pelo SUS. Tá. Mas você tem que entrar com um pedido judicial. Tem que entrar com pedido judicial. É outra coisa que o governo Bolsonaro está mudando. Essa insulina aqui, que é uma insulina análoga, uma insulina de ponta, que ela corrige a glicemia rapidamente, não é especificamente essa marca, mas é idêntica a essa aqui, tá? Ela corrige imediatamente a taxa de glicemia, não existia no SUS. Você tinha que comprar, e é caríssimo. E é caro. E hoje, graças ao governo Bolsonaro, tem à disposição do SUS. Esse aparelho aqui, ele custa em volta de R$260, que dura 14 dias na pele. Então, para a pessoa usar um mês, ela precisa de 2, ainda fica 2 dias no mês sem ele. Então, precisa 2, no mínimo, R$500 por mês. E isso, para uma família de baixa renda, é muito dinheiro. É muito pesado, é muito dinheiro. Doutor Fábio, onde a gente encontra o senhor nas redes sociais? Então, nas redes sociais eu estou como DR Fábio Siqueira, de Doutor Fábio Siqueira. Eu estou no Instagram, estou no Twitter, enfim, todas essas redes sociais, Facebook, lá você vai encontrar, saber um pouquinho mais do nosso trabalho e do nosso instituto, se você me permitir falar um pouquinho do instituto. Por gentileza. Quando nós descobrimos a minha filha com diabetes, nós começamos a fazer esse trabalho mesmo de formiguinha, tentando ver os direitos dela. Primeiro, não vou mentir, não estava advogando por ninguém, estava vendo os direitos da minha filha. Perfeito, eu me lembro da luta naquela época, sei lá, 11, 12 anos atrás, o senhor lutando, né? Lutando para ter um pouco mais de direitos para minha filha. Aí eu comecei a perceber que eu tinha como lutar e conseguir, e os outros que não tinham. Isso. E os outros que não podiam lutar, os outros que não tinham voz. Então eu comecei a trabalhar por eles também. E aí nós montamos o Instituto de Diabetes Deborita. Minha filha chama Débora, então Deborita. Montamos o Instituto de Diabetes Deborita na cidade de Guarulhos. Tínhamos uma unidade, depois 2, e hoje nós temos 34 unidades do Instituto Deborita pelo estado de São Paulo. E vamos aumentar, se Deus quiser, até o início do ano que vem, teremos mais de 100 unidades do Instituto no estado de São Paulo. E esse Instituto faz o quê, César? Faz essas ações de medição de glicemia gratuitamente para as pessoas, não aqueles que já têm diabetes, mas aqueles que podem ser descobertos. Isso, que
é pré-diabético e não sabe. Tem uma série de Nós tivemos, fatores, né? em Guarulhos, nós tivemos em especial uma pessoa que era cobrador de ônibus, o seu Antônio Queiroz. Ele passou por nós, depois vai mostrar uma foto aí, eu vou mandar para você. O Antônio Queiroz fez um teste, passou, faz um teste aqui, ele ficou meio assim, mas eu não tenho como pagar. Não, é gratuito. E ele fez. A glicemia dele estava mais de 500. É verdade que uma pessoa com glicemia alta, não sei o número mínimo, mas assim, você falou que o seu Antônio, né? Tava com glicemia acima de 500. É verdade se a pessoa tiver assim, sem saber, e comer alguma coisa, um doce, uma banana, ele pode vir a óbito? Como consequência, sim. Normalmente, se ele está com a glicemia muito alta, aqui, seu Antônio Queiroz, cobrador de ônibus, passou por lá, fez o teste, estava mais de 500. Você não está sentindo nada, só com a visão embaçada. Por quê? A glicemia faz com que se prejudique também a sua visão. Não só a parte circulatória, e essa é a causa daquelas amputações dos membros inferiores, como também a perda de visão e problema também renal crônico, que acontece com as pessoas que não cuidam de diabetes. Então, ele não sabia que tinha diabetes, estava com mais de 500, e se ele naquele momento tomasse um caldo de cana, algo com muito açúcar, ele poderia entrar em coma. E por consequência do coma, pode vir a óbito sim. Então, por isso que é importante fazer os testes e saber como anda a sua saúde. Nas redes sociais do senhor é divulgado os locais onde é feito as ações para que as pessoas possam procurar lá tem toda e fazer a o teste. Toda a divulgação no DR Fábio Siqueira, @DR Fábio Siqueira no Instagram, Facebook também DR Fábio Siqueira e o Instituto Deborita. Então, é Instituto de Diabetes Deborita, tudo junto. E lá você vai ter mais informações sobre como cuidar do diabetes, sobre como saber quais são os sintomas de diabetes e como saber também quais são as leis que já foram aprovadas e tem no estado que ampara os 2,5 milhões de portadores de diabetes no estado de São Paulo, que eu tenho a honra hoje de representar, né? É uma honra poder representar os diabéticos e eu fico muito mais feliz porque eu represento a minha filha também, que é diabética. Perfeitamente. Né? Doutor, eu só tenho que parabenizar o senhor pela luta, né? Uma luta que eu acompanhei e acompanho de perto, né? Desejar muito boa sorte nos projetos futuros, né? E dizer que foi um prazer conversar com o senhor aqui hoje, prestando esse serviço, né? Porque essas informações que o senhor trouxe, para a gente que é leigo, é muito importante. E para o diabético também. É preciso saber onde ele consegue uma ajuda, onde ele consegue exercer, né, que seja exercido o seu direito. Enfim, foi muito importante essa conversa. Eu gostaria das suas considerações finais. Não, César, é um prazer, foi um prazer estar com você aqui, depois de tantos anos, né, a gente só se falando por telefone, por WhatsApp, mas estar junto com você aqui, te revendo, né, parabéns pelo sucesso, parabéns Obrigado. por tudo aquilo que você está conseguindo almejar, você merece, é um merecedor, né, pouca gente sabe, mas isso aqui lutou demais na vida, viu, isso aqui lutou demais e merecido onde está, que Deus te abençoe, tá? Obrigado também que vocês estão nos assistindo aí e cuida da sua saúde, cuida da saúde dos seus, presta atenção em tudo aquilo que você precisa ver para você ter uma saúde boa, especificamente na questão de diabetes. Se tiver com sede excessivamente, se tiver indo muito ao banheiro fazer xixi, se tiver com muita fome, se tiver suando muito, dá uma olhada porque pode ser diabetes. E diabetes não tem cura, mas tem controle. E quando você controla a diabetes, você tem uma vida normal como outra qualquer. E digo mais, César, a pessoa que controla muito bem a sua diabetes tem saúde melhor do que você do que eu. Muito bem. Para você que gostou desse bate-papo, se inscreva no nosso canal. Se assistir, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com pessoas que você entenda que precisa saber essas informações. E muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Doutor Fábio, muito obrigado, viu? Um abraço, prazer.